público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, que mais uma vez está no ar com a sua edição agora que traz grandes convidados, sempre trazendo boa informação, muita credibilidade, muita notícia, para que você que está em casa, ou mesmo até nas escolas, nas faculdades, nas indústrias, nos comércios, possa acompanhar aquilo que a gente faz de melhor para você. E sempre com muita vontade de levar aquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Agradeço muito sempre pela oportunidade de entrar aí onde você está, levar para você esse conhecimento, participar com você toda essa experiência fantástica e especialmente levar para você o melhor com aquele convidado que é sempre a estrela aqui do meu programa, que é quem faz a diferença aqui para você todas as semanas. Mas antes de eu dizer quem é o convidado dessa semana, eu vou fazer um suspensezinho, porque é uma pessoa muito importante, especialmente para as mulheres de carreira jurídica. Eu não vou falar ainda quem é, para você ficar aí com uma pontinha aí de né, aquela coisa assim, meu Deus, saio, não saio, saio para fazer alguma coisa, não, vou esperar para ver realmente quem é e acompanhar essa belíssima entrevista e para a gente poder então começar a levar para você o melhor que essa convidada tem para te entregar hoje aqui. Então, não sai daí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido público, voltamos aqui, como eu havia prometido a você, então, com o nosso primeiro bloco, com essa convidada muito especial que nós temos hoje aqui, que é a doutora Manuela Gonçalves Silva, presidente da ABMCJ Nacional e outras aqui também, grandes atividades que ela desenvolve, que nós já vamos falar. Doutora Manuela, bem-vinda. Boa noite, Débora. Muito obrigada pelo convite. E boa noite ao seu público, telespectador, que estão nos assistindo no canal da Cultura, o programa Direito e Justiça. E quero parabenizá-la por esse programa de grande alcance, um veículo de comunicação hoje que que alcança vários lares, e isso é extremamente importante. Então, muito obrigada. E nós, vou falar em nome da ABMCJ, nós da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, nos sentimos muito honradas por estar aqui nesse belo espaço, nesse belo programa de conteúdo jurídico, com novidades. Então, nós só temos a agradecer. Eu quero parabenizar também, agradecer a doutora Vera Pordigus, que é a nossa presidente, é a presidente da ABMCJ Paraná, e o Paraná, como sempre, muito bem representado, com essas mulheres dinâmicas, a exemplo de você, que vai ser a vice, Muito obrigada. A vice-presidente. Então, nós nos sentimos orgulhosos e com dever, a sensação de dever cumprido. Muito obrigada. Imagina, doutora Manuela, eu que lhe agradeço imensamente por aceitar o nosso convite, por abrilhantar esse programa, porque você é uma pessoa especialíssima para nós, todas, não apenas da associação, mas como representante feminina que é desse movimento tão importante que nós temos através da nossa associação em nível nacional e também internacional, que muito bem foi ressaltado por você aqui. Muito obrigada. Tá? Te agradeço imensamente porque, assim, nosso programa ele prima justamente por trazer pessoas como você, que trabalham em prol de ideais tão fascinantes como esse que é a BMCJ. Porque, como a gente sempre fala, existem renúncias, né, doutora? Existem aí lutas que ninguém vê. Só quem está aqui sabe o que é.
E acima de tudo, né, gente, a gente traz pessoas como a doutora Manuela aqui para inspirar você, para que você veja que por trás dos bastidores, porque a gente leva muito disso aqui, existe uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que tem sua vida pessoal e que ainda assim encontra tempo, onde muitas vezes pode se pensar que não existe, para poder fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas. E de inúmeras mulheres que somos nós da associação e da federação. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Eu acho fantástico, assim, e inclusive, doutora, considerando tudo isso que a gente fala, eu quero muito que você traga a tua experiência, porque eu já tenho muita coisa para falar. Exato. Muita coisa. E nós não gostamos de falar, mas não, nem um pouquinho. Então, assim, acima de tudo, acho que a gente tem que trazer isso para o nosso grande público para que saibam quem é Manuela. Ótimo. Débora, eu sou goiana, nasci lá em Goiânia, e a gente sempre brinca, nós goianos, Goiana do pé rachado. E eu venho de uma família muito humilde mesmo. Meu pai, ele era mecânico, semi-analfabeto, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, um autodidata. E mamãe, ela foi estudar, nós já éramos bem crescidos. Ela tinha feito, ela fez, naquela geração, a mamãe faleceu tem 40 dias, e na geração dela, né, ela foi fazer corte, costura, culinária, e aí casou com seus 24 anos, teve 4 filhas, e ela foi estudar então já mais velha, eu era adolescente. E eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, meu primeiro emprego foi na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu, com 14 anos de idade, naquela época se falava mensalista. E já com 15 anos eu virei chefe de sessão. Agora você imagina. Imagina a responsabilidade, né? 15 anos, né? Naquela época, hoje uma menina de 15 anos já é adulta. Sim. Mas naquela época não. E aí, como que eu descobri o direito? O direito me descobriu. Essa foi a grande verdade. Ele me escolheu. Eu sempre me lembrava que quando criança eu sonhava em ser odontóloga. Achava lindo. Aí visualizava, eu estou vendo vários quadros belíssimos aqui nesse ambiente. Eu sempre chegava num lugar e via quadros e imaginava o meu consultório com quadros. Tá, quando veio o vestibular. Vamos lá fazer vestibular, para quê? Eu já trabalhando. Vamos fazer odonto na Federal. Mas você trabalhando. Federal era o dia inteiro. Como que ia fazer, eu não podia parar de trabalhar. Porque eu já, com 14 anos, eu já pegando o dinheiro, pondo dentro de casa, ajudando lá, a comprar alimento, já administrando isso aí. Com 14 anos de idade eu aprendi a fazer isso, que eu tinha que ajudar em casa. E aí eu cheguei a fazer o vestibular para odonto. E me inscrevi vestibular na Católica, naquela época era a Universidade Católica de Goiás, hoje é a PUC, Pontifício. E aí, na Universidade Católica só tinha o direito que me interessou. Então, vamos fazer direito na Católica. Não passei na Federal. Passei, e bem colocada, naquela época você fazia as colocações, né? O direito. Lá vou eu fazer o direito. Lembro exatamente até hoje, e vão fazer 40 anos de formada. Me lembro direitinho até da roupa, porque eu fui no primeiro dia de aula, no básico. E já no primeiro dia de aula, eu já me identifiquei com o direito. Foi identificação, assim, à primeira vista. E aí, trabalhando, estudando, terminei meu curso, e trabalhando, e sempre lendo, escrevendo. E aí, quando eu terminei meu curso, o meu professor chegou naqueles famosos churrascos, né? Manuela, o que você vai fazer? Você vai advogar? Falei, professor, minha família, sou de 4 filhas, a única que formou fui eu. Que fez faculdade fui eu. Falei, professor, não tem ninguém na minha família formado em direito. Aliás, eu sou a primeira. Então, eu sou funcionária pública, já desde os 14 anos, e vamos ver o que eu consigo. Como servidora pública, vamos ver o que a gente consegue. Eu me formei antes da Constituição de 88,
Então, não era nem concurso. Uma experiência totalmente diferente. Não, totalmente né? diferente. Ele falou, não, você tem um potencial muito grande. Você foi uma aluna exemplar. Eu tenho um cunhado que tem uma grande banca de advocacia aqui em Goiânia. E eu me recordo que ele falou assim, eles advogam para bancos, o sistema capitalista é bruto. Naquela época, né, na década de 80, aí ele, mas você não importa com ele. Falei, o professor Donaldo, Donaldo, a gente sempre fala que a oportunidade é calva, careca. Então, a gente tem que agarrar naquele fiozinho de cabelo. Exatamente. E ele falou, Donaldo, o que apareceu eu tô pegando. Aí, não, então vai lá fazer entrevista. Fiz a entrevista e fiquei 10 anos nesse escritório. Aí, quando eu advogo na área bancária, em decorrência disso, que é o escritório. Sim, foi aonde eu foi o início, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi na advocacia, eu aprendi com eles. Inclusive, um dos sócios, o Dr. Rubens Ribeiro, já é falecido, lamentavelmente, mas ele era um gênio, eu aprendi mesmo. E ele, naquela época, Débora, da bibliotecas enormes, né? A biblioteca, você ia pegar jurisprudência lá? Livros, aquele teto, né? E ele só falava assim, você pega, fala pro funcionário pegar a estante, você vai pegar a escada, você vai subir lá, contava os livros, aquele livro lá, você vai, e assim separava os livros, a gente tinha que ler, não é como hoje, né? Que hoje a facilidade. Então foi assim que eu comecei a minha vida na advocacia. E assim que eu me formei também, um professor, diretor, me convidou para dar aula na Universidade Católica. Então foram as duas carreiras que eu comecei, as duas juntinho. E hoje, tudo que eu sou, não só em termos de condições financeiras, mas como pessoa, eu devo ao direito, à advocacia e ao magistério. Então, são duas profissões que eu tenho o maior orgulho e agradeço por ter me tornado a advogada, a professora que eu sou. E aí, no início da década de 90, eu montei o meu escritório. Aí eu fui trabalhar sozinha, carreira solo. E montei meu escritório na raça e fiquei ainda por um bom tempo sozinha. Depois tive advogados associados e hoje eu estou sozinha. Diminuí a minha advocacia, né? Agora chegou a hora, né? Sim, 40 anos, né? Chegou a hora de pisar no freio, dar aquela aquela selecionada. Continuo dando aula na Unip, na PUC eu já aposentei. Aí ontem eu até brinquei, né? Eu falei no lançamento do livro da Mariana que eu não casei e não tive filhos, mas os meus ex-alunos, que a gente pode considerar, eu já lotei o estádio Serra Dourada, acho que já umas 2 vezes. O Serra Dourada cabe mais de 40 mil pessoas. Então, assim, quando eu olho pelo retrovisor do meu carro, da vida, pelo retrovisor da vida, eu sinto orgulho da mulher que eu me tornei. Porque foi com muita luta, com muita determinação. Quando eu lembro daquela menina com seus 14 anos, que foi trabalhar, lembro também até o dia que eu fui trabalhar, o primeiro dia na Assembleia Legislativa. Então isso nos motiva a continuar, a lutar. Aí vem, e como que a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica entrou na minha vida? Então tem essa segunda fase. Que é uma fase super importante. Né? Não, antes da ABMCJ, teve a política classista. Eu fui conselheira da OAB, Goiás, em 1988. Olha, bem na época da Constituição, né? Bem na época da Constituição. Então, primeiro foi a política classista. Eu entrei para a política classista, que vamos contar como que também foi o ingresso na política classista. E depois veio a BMCJ, e aí a federação. Então são capítulos, são capítulos, e cada vez que a gente encerra um capítulo, começa outro que tem mais recheado ainda de experiência, mais recheado de sabedoria. E agora com a maturidade, então,
Nossa, aquela velha história, né? Ah, se eu soubesse disso aos 20. Né? Me lembra o Juca Chaves, né? Falava isso, que eu queria ter a idade que eu tenho, não, a sabedoria que eu tenho hoje com meus 20 anos, mas aí ninguém segurava. Não, aí nós não. Infelizmente a gente tem que ficar mais. Não teria espaço para nós. Então, não. é tudo a seu tempo. É tudo a seu tempo. A gente vai amadurecendo, até porque as experiências vão nos forjando. Exatamente. Né? A gente precisa passar por tudo isso para chegar. Né, hoje, onde a gente está, saber o que a gente sabe, né? E até para ser conselheiro dos mais novos, né? Exato. Dizer, olha, não siga esse caminho, eu já passei por ele. Eu já passei. Não dá certo, ou vai por aí mesmo, que vai funcionar, né? Aí, se a pessoa quiser acatar, tudo bem. Senão, depois, aí vem aquela famosa frase, eu te disse. Eu te disse. Exatamente, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Aí você vai falar, você vai chutar cachorro morto, você vai chutar cachorro que tá ferido. Não, eu te disse. Mas isso não fica olhando, pois é, né? Mas valeu a experiência. Com certeza, isso é o mais importante. É. Mas, doutora Manuela, eu vou chamar o Ney Daniel, porque ele tem algumas notícias importantes para trazer para o nosso público hoje. Ótimo. Depois a gente volta com essa conversa deliciosa aqui. Muito bom. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, Ney. Olá, a nossa digníssima e querida Débora de Castro da Rocha, apresentadora deste programa. Hoje iremos comentar um caso que visa a orientação aos nossos telespectadores sobre a aquisição para planos de saúde de medicamentos considerados de urgência com risco à vida. Ocorre que a quarta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade que uma operadora de plano de saúde deve sim custear tratamentos com medicamentos prescritos por médicos para uso off-label, ou seja, quando o profissional decide por uso fora das prescrições constantes da bula do medicamento. De acordo com o colegiado, se o medicamento tem registro na Anvisa, como no caso dos autos, a recusa da operadora é extremamente abusiva, mesmo que tenha sido indicado pelo médico para uso off-label ou para tratamento em caráter experimental. Na origem do caso, uma beneficiária do plano de saúde ajuizou ação contra a operadora para pleitear o custeio dos medicamentos necessários administrado durante a hospitalização para tratamento de complicações decorrentes de doenças autoimunes. Por fim, segundo o relator do caso, a Lei 14.454 de 2022, o rol da Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS, é uma lista que constitui apenas uma referência básica para os planos. Agora, para você que necessita ou vive em casos decorrentes de possíveis riscos à vida ou à saúde, procure um profissional para orientações no seu caso. E então, espero que você que nos assiste tenha gostado desta informação e gratidão pela oportunidade em participar deste belíssimo programa informativo, que é o programa Direito e Justiça e que é feito com muito amor, muita dedicação e carinho para você e lhe informar que sempre nos acompanha. Obrigado. Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui com a doutora Manuela, que tem tanta coisa para nos contar que a gente não sabe nem por onde começar, pessoal, porque essa mulher aqui, ela é incrível. Não por acaso que ela é quem ela é, que ela é uma grande referência no universo feminino, de carreiras jurídicas e também na sociedade de forma geral. E eu não pude, claro, perder a oportunidade de entrevistá-la, porque assim, na agenda dela, a agenda dela é lotadíssima, ela veio para Curitiba e eu fisguei a doutora Manuela, falei, você não vai embora se não me der uma entrevista, né, doutora Manuela? Porque, meu Deus, ela é um poço de conhecimento, primeiro, uma humildade que não cabe dentro dela, de tão humilde, porque ela tem muito conhecimento, uma vocação incrível, como ela mesma falou, né? Vocação, amor pelo direito. E ela traz isso para nós com tanta vontade, com tanta sabedoria, com tanto carinho. E a gente tem que
aproveitar esse momento justamente para depreender dela tudo aquilo que ela pode nos passar. Eu aprendo com ela e vou aprender muito com ela aqui hoje, doutora. Que prazer tê-la aqui, viu, mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada, Débora. Eu fico muito emocionada, honrada com esse seu convite. E falar das nossas experiências, falar das nossas angústias e falar também das nossas conquistas, isso serve como combustível para aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, nos ouvindo, nos assistindo, porque realmente a nossa vida é uma luta. Tem até a música, né, do Titãs, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter coragem para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então, nessa trajetória da nossa vida, que eu profissionalmente falando, encarar as responsabilidades, foi com 14 anos, conforme eu disse, no primeiro bloco. Aos 20 me formei, e aí veio então agora a etapa como profissional. Exatamente, né? E logo na OAB também, né? Isso, porque, né? Aí tudo acontece junto, tudo acontece, os convites vêm. Aí veio o convite para eu lecionar. Logo assim que eu me formei, então eu me formei em dezembro de 83, em dezembro mesmo eu comecei a advogar, lá no meu escritório, lá em Goiânia, um grande escritório de advocacia, uma grande banca de advocacia, e em abril de 84 eu comecei a dar aula na PUC, e é onde eu estou até hoje, depois também da Unip já há mais de 20 anos. E aí veio o convite para participar da política classista, que a maioria dos meus ex-professores eram conselheiros da OAB. Então me conheciam como aluna, viram todo o meu trabalho como estudante, e veio então o convite para participar da política classista. Foi também outra grande experiência da minha vida, porque porque você entrar na política classista, você abraça a sua profissão. Você vai defender os interesses da sua profissão, da advocacia. E qual que é a finalidade, o objetivo da federação? É a luta na defesa dos direitos das mulheres de carreira jurídica, das mulheres e meninas em estado de vulnerabilidade, bem como a promoção do debate científico, da cultura, na defesa do patrimônio histórico, ambiental, cultural. E as brasileiras se encantaram. Como participar da federação? Vocês vão ter que se associar, fazer uma associação de mulheres de carreira jurídica aqui no Brasil e solicitar a filiação na federação. E assim foi feito. E aí, em Goiás, a BMCJ também já fez 38 anos e fomos então trabalhar em prol do fortalecimento das mulheres de carreira jurídica e das mulheres e meninas em estado de vulnerabilidade. É claro que ao longo dessas quase 4 décadas, muitas bandeiras e lutas foram travadas. Passamos pelo encontro de poucas associadas, mas hoje a BMCJ está presente em todo o Brasil. Nós somos mais de 2.000 associadas. E hoje, qual que é a nossa bandeira maior? A paridade. O que quer dizer isso, telespectador? Paridade. É a paridade meio a meio. É a ocupação da mulher nos espaços de poder. Porque um Estado democrático de direito, ele permeia pela paridade, pela igualdade. Justamente, princípio constitucional. Princípio constitucional. E nós já tivemos outras bandeiras, como o empoderamento, Então, falar da BMCJ tem essa grande relevância. E aí nós vamos, então, dar prosseguimento nessa luta, a BMCJ com as suas lutas e suas bandeiras. E isso é maravilhoso, né, doutora? Porque se a gente parar para pensar que no tempo que tudo isso começou, nada era como é hoje.
tantos espaços foram conquistados. Muitas vezes a gente não para pensar que movimentos como esse foram imprescindíveis para a gente chegar onde nós estamos hoje. Não é verdade? Se nós não tivéssemos essa luta que foi travada por mulheres como você, como tantas outras amigas queridas que lutaram, que já não estão, infelizmente, algumas mais conosco, né? Como a gente sabe, especialmente aqui no Paraná, até faço aí, né? Isso. Agora a gente faz, inclusive, a menção, uma querida amiga nossa aí, doutora Dirceneide, né? Que infelizmente nos deixou há 2 meses atrás, foi, inclusive, salvo engano, a primeira presidente aqui no estado do Paraná, e trouxe muitas conquistas, né? Avançou muito dentro dessas pautas que, como a doutora Manuela falou, foram se modificando ao longo do tempo, porque nós temos que nos adaptar aos momentos que estamos vivendo, não é verdade? Então, hoje nós temos essa pauta da paridade que é extremamente relevante e nos faz, então, acreditar que o movimento deve continuar e que nós devemos, sim, nos fortalecer. E mais do que isso, né, doutora? Infelizmente a mulher, nem todas as mulheres ainda têm essa visão de união da mulher, união, nos fortalecer para poder progredir, para poder ocupar os espaços de poder, porque nós temos condições. Isso não é dizer que o homem é inferior, eu já falei até sobre isso, sabe, doutora? A gente não quer competir, a gente não quer dizer que o homem é inferior, não, muito pelo contrário, é igualdade, é princípio constitucional, é efetivação do princípio na prática, nada mais do que isso. Então é o mínimo que nós queremos, é tornar a sociedade igualitária, com iguais condições para homens e mulheres, com ganhos financeiros inclusive, rendimentos igualitários, para que nós todas possamos então, porque hoje a mulher, ela sai para trabalhar, ela volta, ela tem as coisas para fazer, o homem também está se dividindo muito nisso. Né, muita igualdade nesse sentido, então nada mais é interessante do que realmente nós discutirmos e levarmos para você, querido telespectador, que nós temos essa luta, estamos engajados nesse processo e vamos continuar seguindo em frente para fazer com que você, mulher que está aí, possa realmente ocupar o seu espaço na advocacia, no Ministério Público, na Defensoria, enfim, no próprio judiciário, né? Então, e não só das mulheres de carreira jurídica, mas também as vulneráveis, né, doutora? Que também dependem muito desse movimento para que se fortaleçam e possam se compreender como seres humanos que são potencialmente capazes de chegar onde quiserem estar. Não é verdade? Mas, doutora, a gente tem tanto para falar, a gente se empolga, porque é uma pauta tão maravilhosa, né? Que eu também gosto, nós gostamos de falar, né? Isso, a pauta é rica. A pauta é riquíssima. Mas eu preciso chamar o Matheus Retiro de Castro, porque ele tem notícias da economia para nós. Ótimo. Então, o nosso público também está muito acostumado com ele aí, e eu quero ver o que ele tem para nós nessa semana. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um assunto bastante relevante para os rumos da economia brasileira e que é de amplo interesse da sociedade brasileira em geral. Eu me refiro ao anúncio do governo federal de um novo programa de aceleração do crescimento, ou então a sua retomada enquanto novo PAC, ou PAC 3, fazendo, deste modo, continuidade em relação aos PAC 1 e 2 que foram estabelecidos durante o segundo mandato do governo Lula. O primeiro em 2007 e o segundo em 2010. Isto acaba se pautando, em linhas gerais, enquanto um amplo programa direcionado ao crescimento econômico através da geração de emprego e renda, totalizando, do ponto de vista da previsão, 1,7 trilhão direcionados em investimentos, sendo desses 1,4 até o ano de 2026. Só que, opostamente, ou de certa maneira, numa linha um tanto quanto divergente em relação aos PAC 1 e 2, o novo PAC, ou PAC 3, se pauta num giro do centro dinâmico para o setor privado. Enquanto nos PAC 1 e 2 o centro dinâmico estava em recursos da União e nos investimentos das empresas estatais, agora o grande carro-chefe do programa é justamente o setor privado.
Isto, inclusive, acabou suscitando falas de próprios membros do governo federal de que tal PAC, em relação aos demais, não possui aquela linha no sentido de desenvolvimentismo, na medida em que quem está puxando o investimento em grande parte é o setor privado, ou seja, no sentido que o setor privado é o centro dinâmico nesta linha de geração de emprego e renda. Entretanto, eu particularmente discordo dessa posição porque desenvolvimentismo pressupõe, em linhas gerais, que o Estado pelo menos gerencie, do ponto de vista de planejamento econômico. À medida em que, no PAC 3, o Estado acaba se colocando enquanto instituição que visa justamente fortalecer o processo de desenvolvimento econômico através de espirais de geração de crescimento e renda, ele acaba necessariamente impondo uma linha desenvolvimentista. Nesse caso, em grande parte através de parcerias público-privadas, o que constitui algo bastante interessante, uma iniciativa muito bem-vinda, justamente em função da possibilidade de se encadear um ciclo de investimentos direcionados a combater gargalos da própria economia brasileira, dentre os quais se destacam os de infraestrutura, por exemplo. Dentro desse programa de aceleração do crescimento, tem-se justamente o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura e, com isso, diminuir os custos das empresas brasileiras, permitindo, assim, o ganho de competitividade. Portanto, dentro de uma perspectiva de neoindustrialização, acaba se colocando uma necessidade, do ponto de vista do arranjo industrial brasileiro, das empresas brasileiras se dinamizarem e se tornarem competitivas no comércio exterior, sendo esta uma avaliação bastante correta, pelo menos em minha opinião. Dinamizando a economia, dinamizando a indústria numa perspectiva moderna que engloba a entrada, a participação da economia brasileira nas cadeias globais de valor. Entretanto, isso também acaba se devendo ao próprio novo arcabouço fiscal que recentemente foi aprovado, tal como discutimos na semana passada, que acaba limitando em grande parte os volumes de recursos monetários que podem ser direcionados pelo Estado. Em linhas gerais, é isto o que eu tenho para te trazer nessa semana e, esperando ter te transmitido informações relevantes informações relevantes sobre a economia, eu me despeço e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Olá, querido público, voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, a doutora Manuela, contando para nós aí dessa associação incrível que é a BMCJ. A gente se empolgou tanto aqui que a gente já não queria parar de falar, né? Mas a gente tem os colunistas, né? Até agradeço ao Matheus que veio e falou para nós da economia, com certeza esclareceu muita gente aí, os nossos telespectadores ansiosos aí para conhecer um pouco mais. Mas, doutora Manuela, quanto à BMCJ, tem um longo caminho ainda, né? Muita história para contar. E eu gostaria que você continuasse falando ainda para a gente. Sim, temos já tivemos uma longa caminhada, mas ainda temos. Conforme eu disse para você, nós da BMCJ também tivemos muitas transformações nesse processo, nessa caminhada do amadurecimento. Na década de 90, foi uma grande participação da BMCJ na escolha, que hoje está se falando da escolha do ministro na vaga da Rosa Weber. Então, a nossa luta agora é, presidente, nomeie uma mulher. E tem as pautas com recorte, mulher negra. Então, vamos voltar lá na década de 90, no início da década de 90. O STJ não tinha nenhuma mulher. E a primeira foi a ministra Eliana Calmon. E a BMCJ teve uma participação preponderante nesse processo. Quem, inclusive, já ouviu a ministra Eliana Calmon falando em todos os seus
pronunciamentos, palestras, ela sempre fez questão de ressaltar que a BMCJ teve uma participação importantíssima naquele momento. Isso demonstra o quê, Débora? A união. Se nós tivermos essa consciência da importância da união, nós já teríamos avançado muito mais, mas muito mais, porque nós mulheres somos como as águas. Quando as águas se encontram, a água do rio e a água do mar, olha a potência que se forma. Então, e hoje a gente está batendo muito nisso. Aonde a gente vai, tanto na Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, eu tenho andado bem o Brasil. Em 2015 ou 2016, eu fui em 9 estados, e agora, como presidente da Nacional, eu já estou no meu 2º mandato. Claro que na pandemia nós tivemos aquela pausa, né? E por falar em pandemia, nós da ABMCJ tivemos que nos reinventar. Exato. E temos associadas que já são bem mais de idade. Nós somos associadas com 92 anos, que estão na ativa, né? Viu? 84, 80. E quando veio a pandemia, eis o grande desafio. Nós não podemos, eu tinha acabado de assumir o meu primeiro mandato. E agora? Como nós não podemos deixar a associação morrer. Aí quando nós aprendemos a fazer as lives pelo Instagram, eu nem sabia, eu tinha Instagram, mas nem usava muito, nem usava. Né? E aí, olha, todos os dias live. E com mais de 300 associadas assistindo pelo Brasil. E aí nós vimos o alcance fenomenal desses meios de comunicação. É isso que nós vimos, que você falar pelo Instagram, você falar pelo Zoom. Nós já fizemos 3 edições de cursos de formação política para as mulheres. Olha só. Hoje a BMCJ tem um canal do YouTube. Então, nós fazemos esse curso de formação política para mulheres, temos associadas estrangeiras pela federação, as nossas amigas co-irmãs africanas, pela facilidade da língua, né, o português, elas acompanham, elas assistem, participam. Então, assim, é um alcance E com esse trabalho que foi feito na pandemia, a BMCJ ganhou um corpo, ganhou voz. É onde eu falo que nós, na associação, nós temos a cadeira e o microfone e a caneta. E são esses instrumentos que nós estamos agora pleiteando paridade. Nós precisamos que as mulheres ocupem mais cadeiras nas câmeras municipais, estaduais e federais. Por quê? Ora, por que nós estamos trabalhando nesse sentido? Porque mulheres vão trabalhar a pauta de políticas públicas para as mulheres. É, só uma mulher para saber o que outra mulher precisa. O que outra mulher precisa. Os homens, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão. Então, nós precisamos de políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres. Muita coisa já alcançamos, sim, inclusive no próprio direito. Voltar aqui um pouquinho. Eu disse para vocês que eu me formei antes da Constituição de 88. Naquela época, nós mulheres, nós nem pensávamos em lutar pelos nossos direitos. Não, nem. Você já estava acostumada. Já estava tão acostumada. Não, é assim. Dona de casa. Dona de casa, e vamos embora. Ou então chegava num ambiente de trabalho, engrossava a voz, me atende aqui, por favor. Para poder gritar, estou aqui. Agora, hoje a advogada, com as prerrogativas, com essa conscientização de direitos, hoje nós temos no Código de Processo Civil o artigo que fala da suspensão dos prazos processuais para a advogada pós-parto amamentar a sua criança, o filho. Porque nós temos que debater o feminismo. Temos que debater.
Porque todo mundo fala que, mas mulher feminista é bandeira contra o homem. Nada disso. Nós queremos a igualdade. Né? É a igualdade. Exatamente, doutora. E é justamente por isso, gente, que eu faço questão de trazer pessoas como a doutora Manuela aqui. Porque muitas vezes existem concepções equivocadas do trabalho que é feito por associações, como aqui nós estamos tratando da BMCJ. Então, não dá para confundir, gente, pautas como essa com outras lutas que não correspondem. A gente não quer, em momento algum, tornar a mulher ou sobrepor a mulher. Nós queremos só a paridade, queremos igualdade de condições, queremos as mesmas vagas nesses espaços de poder onde a mulher possa efetivamente decidir em favor da mulher. Uma mulher que se coloca no papel da mulher vai poder enfrentar aquela situação com conhecimento de causa, pessoal. Então é isso que a gente busca aqui e por isso que a gente precisa discutir esses assuntos. Eu sou uma total defensora dessas pautas e acho que se nós fizermos, eu sempre falo aqui, doutora Manuela, um movimento, um grãozinho de areia, a gente pode mudar tudo. Pode ser que na hora não faça aquele efeito que a gente quer, mas lá na frente ele pode revolucionar. Então foi e está sendo, em razão de mulheres como a doutora Manuela, que nós estamos tendo esses resultados hoje. Aquela sementinha que foi plantada lá atrás, hoje está germinando, está gerando esses frutos maravilhosos que a gente colhe. E hoje, inclusive, aqui também na nossa BMCJ do Paraná, com a nossa querida presidente Vera Podgorski, que é responsável por tantos avanços aqui na nossa BMCJ também. Claro, sempre aí acompanhada da doutora Manuela, que com seu conhecimento vastíssimo sobre tantas questões que envolvem a BMCJ e também profissionais, pessoais, experiências de vida, conseguem nos amparar aqui nessa caminhada, né, doutora Manuela? Eu assim, fico realmente lisonjeada de recebê-la aqui nesse dia. Mas, doutora Manuela, a gente tem muita coisa ainda para falar. Eu vou chamar agora, nesse momento, o doutor Leonardo Shaw Ramos, porque ele fala de direito de família, direito das associações e também vou chamar a coluna de direito imobiliário, porque o nosso público gosta muito e já são colunas aqui que estão fazendo aí a diferença na vida de muita gente. Tá bom? Depois a gente volta aqui para o nosso papo. Muito bom. Vamos lá, pessoal? Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos dar um passo a passo prático para pessoas que querem comprar imóveis que estão pendentes de partilha num processo de inventário. A primeira é quando os herdeiros estão dispostos a finalizar o inventário e basta que o documento de partilha seja assinado para a posterior liberação da venda, ou quando os herdeiros não têm os recursos necessários para custear o inventário e precisam vender um dos bens que compõem o espólio para poder arcar com todos os custos e dar andamento ao processo. Além de verificar o estado em que se encontra o inventário e também verificar se já existe uma autorização para a venda do bem, também é importante ressaltar a necessidade de verificar a documentação desse mesmo imóvel para verificar se ele está completamente regularizado e se não existem impostos em aberto referentes a esse imóvel, como dívidas de IPTU, demais encargos necessários à sobrevivência, como água e luz. E como nós estamos falando de inventário, é preciso verificar se o ITCMD, Imposto sobre Herança, já foi pago ao Estado. A compra de um imóvel no processo de inventário é uma coisa bastante detalhista e que exige um certo cuidado daquele que é o interessado. Então, acima de tudo, tomando os devidos cuidados, verificando se não existem problemas com documentação, débitos em aberto, a compra de um imóvel em inventário pode ser um investimento muito interessante para qualquer interessado, com a ressalva de que devem ser tomados todos os cuidados que foram descritos aqui nesse vídeo. Se estamos falando da primeira hipótese, basta que o comprador verifique em que pé que está o processo de inventário,
porque de nada adianta querer comprar um imóvel que está sendo inventariado, mas esse processo for demorado demais. Por exemplo, se o inventário dura 5 anos, que pessoa que de fato vai estar disposta a aguardar a compra de um imóvel por 5 anos? Às vezes pode ser que se trate de um imóvel na planta, mas em regra, nos inventários as pessoas estão partilhando imóveis que já estão finalizados, de modo que não faz sentido simplesmente aguardar um processo longo para poder comprar um imóvel. Nós estamos falando do primeiro caso, é preciso verificar em que pé que está esse processo de inventário. Por exemplo, pode ser que esteja sendo discutida no curso do inventário uma discussão sobre reconhecimento de filiação. Então pode ter um filho que não tenha sido reconhecido pelo falecido e que está discutindo agora a sua paternidade, o seu reconhecimento de paternidade num processo, e as implicações desse processo de reconhecimento de paternidade irão repercutir no inventário, porque terá um novo herdeiro na jogada. Então a partilha, que antes compunha apenas os herdeiros então reconhecidos, terá de ser reestruturada para agora incorporar um novo herdeiro que foi reconhecido numa eventual ação de reconhecimento de paternidade. Agora, se estamos falando da hipótese em que faltam os recursos para custear o inventário, os herdeiros devem pedir ao juiz uma autorização para que possam vender um dos bens que compõem o espólio. Eles podem até mesmo anexar no processo essa proposta de compra e venda que é feita por um eventual interessado em comprar o imóvel do falecido para demonstrar que precisam da venda para obter os recursos e custear o inventário. Nós não podemos esquecer que uma das finalidades do inventário é auxiliar o Estado em recolher o imposto sobre herança. Por isso mesmo que quando você dá ao Estado uma garantia de que eu estou vendendo um imóvel do falecido para custear o inventário e também pagar o imposto, as chances de o juiz autorizar essa venda é muito maior do que feita sem fundamento algum. Na prática, existem duas situações nas quais um imóvel que está pendente num processo de inventário pode ser vendido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Olá, querido amigo. Então, voltamos aqui com o nosso derradeiro bloco com a doutora Manuela. Sempre, claro, a gente quer conversar muito mais, mas infelizmente nosso tempo também é limitado, claro, que tem outras programações incríveis na emissora também, que devem, então, sequenciar aqui o nosso programa. Mas, doutora Manuela, para fechar aqui, então, com chave de ouro, esse último bloco, eu queria muito que você desse aí um recado, deixasse aí essa tua experiência grandiosa, enfim, tudo que você pode passar como inspiração, como motivação, porque o nosso programa ele se volta muito a isso, né? É motivar, inspirar, é mostrar o quanto você pode chegar onde você quiser, porque a gente está justamente tratando de profissões, né? E mais do que isso, dizer que não só o profissional, mas também o pessoal, muitas vezes você está aí, amargurado, tá formado, ou não sabe exatamente o que vai fazer da vida. Então olha para essa pessoa que está aqui, olha essa pessoa com a experiência dela, com a grandiosidade dela, para você poder se inspirar e dizer, nossa, olha quem está ali, o que eu posso fazer também. Você que de repente é formado em Direito, ou outra área do conhecimento que é tão importante quanto, pode se inspirar e pode vir a chegar e desenvolver um trabalho como ela. Então, doutora Manuela, a palavra é sua. Débora, nós não abordamos aqui um tema que também nos é muito caro, quando a gente fala da nossa luta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e da Federação Internacional, a luta contra a violência contra a mulher. Essa é uma bandeira que nos é essencial, primordial, porque você acabar de vez com a violência contra a mulher, você tem que trabalhar na educação. A educação vai ser o grande agente transformador. E quando a gente fala em educação, vai aí para todas as mulheres, para todos os homens, os papais. É em casa, dentro de casa. Mostrar para a criança, independente de ser mulher ou menino, que os direitos são iguais. E tem que permear o respeito. Porque quando a gente fala em igualdade, veio o respeito. Qual é a sociedade que a gente sonha? Não é aquela sociedade
onde permeia o respeito, a igualdade, a fraternidade. Ontem você falou assim que a palavra sororidade está tão mal empregada. E realmente, solidariedade. É a solidariedade. Então, existem estudos que falam que a igualdade entre homens e mulheres só vai chegar daqui a 200 anos. Eu gostaria muito de estar viva, mas infelizmente né? nós não somos eternos, nós não vamos ficar para semente, mas a gente sonha com essa sociedade. Quando a gente fala em sonho, é sonho realizável. É impossível? Não, de forma alguma. Quando a gente fala em conquistas, tanto de ordem pessoal como profissional, e nas nossas associações, as nossas conquistas, as nossas lutas, nós estamos falando de grupos que se associam e acreditam. E eu acredito muito nessa ponte, sabe, Débora? Eu falo que nós não viemos aqui por um acaso. Não. Cada um vai deixar registrada a sua pegada, a sua história, aquele tijolinho que você construiu. Eu sempre também falo o seguinte, que nós não devemos nos preocupar com placas, porque isso o tempo corrói. O tempo corrói. Aquela placa está lá comendo. Não, o tempo vai acabar com isso agora. O legado nosso, a diferença que você faz, isso nada apaga. Não tem chuva, não tem ciclone, não tem geada, não tem fogo, porque esse é a sua história que você deixou eternizada. Então, aí eu falo assim, olha, quando eu me recordo daquela menininha de 14 anos que tinha um sonho de morar bem, de ter uma profissão, e hoje essa dignidade da pessoa humana, eu falo, cada um tem o seu talento. Cada um tem. Aí eu, como professor, eu sempre falo para os alunos, olha, nós temos que descobrir esse potencial. Tudo que você for fazer, o faça com responsabilidade, com dedicação. Aí um dia um aluno falou assim, professora, eu vou ser dono de casa. Falei, perfeito. Então você vai ser o melhor dono de casa. Você vai ganhar a colherzinha de ouro. E um dia eu quero ir na sua casa, eu sou goiana mineira, eu quero tomar o café com pão de queijo mais gostoso. E ele foi e contou para a mãe dele. Mãe, eu fui brincar com a minha professora e falei, eu vou ser dono de casa. E no dia da entrega da carteira da UAB, eu estava lá na UAB, ele fez questão de me apresentar para a mãe dele. Aí a mãe dele achou o máximo, quando eu falei para ele, então você vai ser o dono de casa, colherzinha de ouro. E é isso mesmo. Então, também o meu sobrinho, né, pequenininho, ele achava lindo aquele uniforme amarelo do lixeiro. Ô tia, eu vou ser lixeiro. Então vai ser lixeiro e a vassourinha. Seja melhor. E você vai ganhar a vassourinha de ouro. Então é isso que nós temos que fazer. Tanto na vida profissional, na vida pessoal, e acreditar nesse processo que você está. Então procure, respeite o próximo, respeite. Olhe, tenha essa empatia para com o próximo. Porque se você se ver no lugar do próximo, você vai ver com outros olhos. Então é essa transformação que nós temos que ter. E tanto dentro da ABM-CJ, quanto dentro da federação, e ainda dentro de sala de aula e no meu escritório, como profissional advogada, é essa mensagem que eu dou. Porque você tem que acreditar em você. Na nossa luta, né, para os avanços dos nossos direitos, das nossas conquistas, nós temos que acreditar nessa pauta. É verdade. Nós temos que acreditar. Exatamente, porque só fazendo isso, acreditando, que a gente consegue movimentar as coisas, né? Mostrar para a outra mulher que ela tem que ter essa visão ampla, essa visão macro. E essa luta constante. Eu acredito muito. Eu acredito muito nessa nossa luta. E cada lugar que eu vou, quer como professora, quer como advogada e como representante
das mulheres de carreira jurídica, é essa mensagem que a Lei Mar, agora nós estamos na Lei Mar, né, no internacional, e é que a gente sempre busca, mostrar que com respeito, acreditando nessas transformações, nós vamos chegar sim numa sociedade mais justa, mais igualitária e fraterna. Com certeza, né? Nada como a gente ter aqui uma pessoa que tem essa visão e consegue trazer isso, não só em palavras, minha gente, porque a luta dela é muito grande. E essa mulher é uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher que sabe o que quer, sempre soube, luta desde os seus 14 anos, sem contar antes, né? Exato. Imagina que já tinha uma luta, toda uma vontade, né? Que eu sempre falo, né? Eu sempre falava com meu pai com 4 anos que ia ser advogado. Papai, você era advogado. Meu pai falou, mas o que é isso? Você sabe como que é ser advogado? Eu falei, eu vou defender as pessoas. Olha que bacana. E assim, do nada, sabe? Então foi algo assim também que veio, eu sempre falo que é a vocação. É algo que vem com a gente, sabe? E eu, como eu falo, a advocacia não é fácil. Não é fácil. Não é. É uma profissão de gente forte, destemida, aguerrida. Exatamente. Que não tem medo, não se intimida, né? Isso. Então, assim, para nós mulheres é um grande desafio, né, doutora Manuela? Muito. Agora um pouco menos. Mas ainda assim, nós mulheres temos que nos impor muito frequentemente para obter o respeito. Porque muitas vezes a aparência, porque ela não sei o quê. Não, a mulher, independentemente se ela quer usar uma calça, se ela quer usar uma saia, se ela quer usar um vestido, não importa se ela quer estar mais maquiada, menos maquiada, com cabelo sem ponta, com ponta, loira, morena, ruiva, pink, rosa, não importa. Exato. É o seu talento, a sua vocação, a sua vontade, o seu trabalho. Ninguém pode te rotular. Ninguém pode dizer onde você tem que estar. Você tem que dizer onde você quer estar. E essa tua vontade vai fazer você chegar onde você quiser. Assim como a doutora Manuela, que é o nosso grande exemplo. Que é a pessoa que está à frente disso e que tem um legado enorme, imenso, que vai deixar e realmente marcar um tempo. Um tempo na história da advocacia e das mulheres de carreira jurídica como um todo, doutora Manuela. Eu só te agradeço de todo o meu coração pela tua luta, pelo teu esforço, por você estar abrindo mão da sua vida lá, na sua terra, na sua cidade, com os seus, com a sua família, né? Estar aqui em viagem, né? Alguns dias pegando esse clima, nossa! Gostoso, friozinho. Que esquenta e esfria, né? Quatro estações num dia só, né? E se dispor a estar aqui conosco dentro desse seu tempo tão escasso, muito doutora Manuela. Você pode ter certeza que fez toda a diferença aqui hoje conosco. E vai fazer muita diferença para o nosso público, para as nossas queridas telespectadoras que estão nos vendo e que com certeza vão refletir muito sobre isso que você contou hoje. Muito obrigada. Tá? Gratidão mesmo e eu espero que você volte. Eu só tenho a agradecer o convite. Foi muito prazeroso e espero contribuir dessa nossa luta e vamos sim batalhar, lutar por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E se Deus quiser, muito em breve, a gente não vai precisar mais de associações. Exato. Porque a gente só tem associação porque ainda existe a necessidade de luta. De luta. Então, esperamos que não precisemos. O título associação vai ser só nos quadros. Isso, só na história. Só na história. Vamos pegar os livros e falar, nossa, naquele tempo existiam associações. Exato. O que é isso? Isso era justamente a necessidade de que pessoas pudessem se unir para reivindicar, para trabalhar em prol de um ideal da satisfação de um direito e da justiça. Eu sempre termino as minhas falas dizendo, a luta continua. Lutem comigo. Isso mesmo, doutora. Gratidão. Muito obrigada. Por ser aqui. Parabéns. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Agradecer aqui a companhia do Boni. Então tivemos aqui o mascote maravilhoso. Eu sou apaixonada por animais. Então aqui, defensora
dos animais, nosso mascotinho, nos prestigiando nessa noite. Muito obrigada, viu, Moni? Você é lindo. Você é lindo. Ele já está aí, é aquela pessoinha, né? Pessoinha, né? Isso, que está aí, né? Que hoje a gente sabe os conceitos que mudaram muito. Mudaram, né? tudo. Então, isso. aí a consideração pelos animaizinhos, que né, são hoje filhinhos de 4 patas, e o Bonifácio sempre aí fazendo e marcando a história também do nosso programa, né? Para que a gente também desperte aí a consciência. Exato. A consciência, a necessidade de ter respeito por esse serzinho tão importante que é o animalzinho, seja ele qual for, aqui nesse caso o Bonifácio. Exatamente. Né? Eu tive o Zequinha. Virou estrelinha. O Zequinha virou estrelinha há 1 ano. E fez a diferença na sua vida, né? Fez, e com. Foram 17 anos bem vividos. De muito amor. Nossa, muito amor. É igual o Bonifácio, onde a mamãe tá, ele tá junto. Gente, muito obrigada, viu? Foi uma honra. Com certeza. Bom, meu público, eu como sempre, né, essa alegria imensa de estar aqui com vocês, me despeço na certeza de que essa grande estrela que esteve aqui comigo hoje, sentada aqui nesse sofá, fez a diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.